esse último item, aí na outra semana a gente já vai fechar esse capítulo, aí eu já vou postar para vocês a atividade do capítulo 3. Vocês perceberam que a cada capítulo a gente faz uma atividade, cada término de capítulo, tá? E aí a gente vai fazer, na próxima semana eu vou postar a atividade desse capítulo 3, que a gente vai fechar na outra semana. Bom, então deixa eu ver aqui, se vocês puderem depois mandar um zap aí no grupo de vocês, falando com os colegas que também já estou aqui, quem puder comparecer agora na nossa aula. Bom, meus queridos, eu vou hoje falar, deixa eu olhar aqui o nosso roteiro, eu vou só comentar, que faltou eu ter comentado, o casamento, aliás, os artigos, né? Os dispositivos do casamento não compatível. Só lembrando que esse casamento não compatível, a gente falou na aula passada, a gente até fechou a aula passada falando sobre ele, né? É aquela modalidade, só para a gente não se esquecer, se relembrar, que a gente leva em consideração única e exclusivamente a vontade, né, dos indivíduos, dos contratantes, só que eles vão precisar de uma situação excepcional, eles vão precisar juntar provas testemunhais, né? Foi o que nós comentamos. Essas provas testemunhais têm que estar fechadas em um número quantitativo de seis pessoas, tá? Se possível, eu acho que eu devo ter comentado isso, mas se não eu vou repetir agora, a relação de parentesco não pode acontecer levando em consideração o grau de parentesco até o segundo grau, quer seja por consanguinidade, quer seja por afinidade. Então, se você quiser agariar testemunhas para o ritual no compatível, se for parentes seus, você pode, desde que seja acima do segundo grau, ou seja, terceiro grau em diante, tá? E eu também comentei para vocês que não preciso necessariamente também formalizar a presença das autoridades competentes. É um ritual que descarta a possibilidade da gente, por exemplo, se apresentar perante um juiz de paz ou perante um senhor tabelionato, o senhor oficial do cartório, tá? É bem interessante essa modalidade porque basta que um dos interessados, agora eu também comentei isso na aula passada, basta que um deles esteja vivenciando uma situação de iminente ou iminência a risco de vida, tá? Como a lei muito bem fala, iminente risco de vida, pode ser que um deles esteja vivenciando esse contexto, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês que isto tem que estar definitivamente em evidência para as testemunhas, tem que restar em evidência. O João ou a Maria, por exemplo, não há necessidade de ambos estarem vivenciando esse contexto excepcional. Aí eu comentei para vocês na terça-feira que as testemunhas, elas precisam verificar, atestar esta situação, esse contexto, tá? Então, se, por exemplo, o João estiver vivenciando uma situação de ameaça, uma situação de enfermidade, por exemplo, uma doença terminal, né, que está a cada dia se avançando, eles precisam, né, principalmente o João, deixar bem claro esta sua situação perante aquelas seis testemunhas que ali, obviamente, vão fazer parte desse ritual. Até porque, posteriormente, eu também comentei que essas seis testemunhas, elas depois vão ser conduzidas, né, direcionadas para a justiça competente, para o juízo competente. E lá elas deverão prestar informações, né? Elas vão ter que prestar depoimentos para o juiz competente. Elas têm que informar o juiz que realmente o João parecia ou está vivenciando uma situação de iminente risco de vida, ou pelo menos durante aquele determinado contexto, tá? Que realmente os interessados se fizeram, se declararam por casados, por livre e espontânea vontade, mera liberalidade, tá? Então, tudo isso a lei ela está nos informando. As testemunhas elas precisam estar com o mesmo discurso. Não pode haver discordância, né? Diferenças entre essas testemunhas, tá? Elas não podem diferenciar os seus discursos. Porque se isso realmente acontecer, o juiz dificilmente não vai reconhecer esse ritual no compatível. Quero sempre deixar bem claro para todos vocês, tá? O que vocês estão aqui,
Que isso é um procedimento de ritual de celebração do casamento. Nós iniciamos na terça-feira, na aula passada, informando que nós estamos na fase excepcional do ritual da celebração. Isto significa dizer que essas partes contratantes já inauguraram a sua fase prévia de habilitação nos moldes ordinários, ou seja, na fase no rito comum, né? Que eu até comentei que quando a gente fala a palavra rito ordinário, significa dizer que as testemunhas se adequaram, elas se habilitaram previamente, levando em consideração aquelas regras a partir do artigo 1525, tá? Mas aqui não, nós estamos vivenciando um contexto atípico. E neste ritual não compatível, pode ser que uma das partes realmente esteja vivenciando uma situação de natureza de iminente risco de vida. Mas é preciso a testemunha transpor, fazer com que realmente isso venha a ser atestado. Ela precisa ratificar isso perante as provas testemunhais, porque é de suma importância as provas testemunhais. Até porque, como já havia mencionado, posteriormente as testemunhas vão estar direcionadas para a justiça e lá elas deverão prestar informações, depoimentos acerca do contexto pelas quais elas vivenciaram, né? Elas participaram de uma reunião, de uma cerimônia, tá? Que não necessariamente ali se encontrava até então, né? A presença das autoridades competentes e aí os interessados se declararam casados, né? Se declararam em viva voz. E aí é claro que todos ali tiveram que prestar informações, assinar um termo de compromisso, para que aí sim as testemunhas agora estivessem na via judicial para confirmar os seus determinados depoimentos acerca daquele contexto pelas quais elas participaram, aquele ritual pelas quais elas participaram previamente. Então tudo tem que estar em sintonia, né? As testemunhas não podem divergir durante o momento que estiverem formalizando seus discursos, seus depoimentos perante o juiz, tá? Agora, o que que acontece muitas das vezes? Nem sempre o posicionamento da justiça, do magistrado, pode ser satisfatório. Nem sempre o juiz pode lavrar uma decisão, uma sentença positiva, tá? Pelo simples fato dele ter entendido que ali realmente não ocorreu nenhuma situação de iminente risco de vida. Pode ser que realmente o juiz não levou em consideração os argumentos das testemunhas, pode ser que alguma delas possa ter divergido no momento das suas oitivas. Então o juiz ele pode muito bem lavrar uma sentença de natureza negativa, tá? Mas não significa dizer, conforme eu comentei também na aula anterior, que mesmo que o juiz de repente venha indeferir, tá, o ritual no compativo, né? Mas as partes, os contratantes, podem recorrer, tá? Até a lei está informando aí, tem um parágrafo específico, que as partes de repente podem ingressar com recurso voluntário ou recursos voluntários. O que quer dizer isso? É uma tentativa das partes de tentarem remediar esta decisão do magistrado, tá? De repente as partes podem recorrer. Mas é importantíssimo, se você juntar provas testemunhais, né, é uma sugestão de fundamental importância que as testemunhas todas estejam na mesma sintonia de informação, para que não haja contratempos, problemas no momento de se direcionar para o juízo competente e ali formalizar todos os seus discursos, tá? Normalmente, o prazo que as testemunhas vão estar perante o judiciário, que elas vão ser direcionadas, que elas vão prestar os seus devidos esclarecimentos, tá? Esse prazo, normalmente, para você convocar as testemunhas, teoricamente, isso acontece dentro de 10 dias, tá? Até a lei também está mencionando esse prazo aí em um dispositivo específico. Claro que na prática pode perpassar, em virtude do volume, né, do acúmulo do serviço do judiciário, mas teoricamente é dentro desse procedimento, desse prazo. Desde o momento em que o juízo recebe o comunicado da celebração do ritual no compativo, né, no setor de distribuição, até o momento de você ouvir as testemunhas. Então, esse interim, esse prazo, perpassa durante 10 dias, tá? Depois que o juiz escuta as testemunhas, vai ouvir as testemunhas acerca daquele ritual, o próximo passo é o magistrado ouvir quem?
vai ouvir os contratantes, tá? Tanto o João quanto a Maria. E é claro que a primeira coisa que o juiz vai querer saber de imediato é os motivos pelos quais essas partes não se adequaram, não se habilitaram perante o rito ordinário. Precisamente falando, o chamado rito da celebração, tá, queridos? Porque eles se adequaram no rito da habilitação, mas a celebração eles já fugiram à regra, tá? E aí o juiz vai querer saber por que os senhores não se adequaram no rito da celebração, nos moldes ordinários. Aí é claro que eles vão ter que comprovar. Olha, excelência, por exemplo, o João, né, eu no caso, estou sofrendo uma situação excepcional, de repente um crime de ameaça, de repente uma situação de enfermidade, e eu não sei se realmente isso ainda vai ser possível realizar a futura celebração, porque a priori a gente tinha que retornar ao cartório no dia X, mas pode ser que esse dia X realmente nem vinha a formalizar, nem vinha a acontecer. Então, por uma questão de dúvida, né, para que resguarde a minha própria vida, eu e a Maria resolvemos já nos declarar por casados, subsidiando da chamada prova testemunhal, juntando, obviamente, os documentos, juntando os meios de provas essenciais que atestem para as testemunhas que eu realmente estou vivenciando uma situação atípica, né? Aí o juiz, obviamente, vai tomar conhecimento dessa situação do João, não só das provas, da testemunha, né? Do depoimento das testemunhas, o juiz já fez essa convicção, mas também o juiz precisa ouvir essas partes, tá? Então, normalmente, esse depoimento aí dos contratantes ocorre, até a lei fala aí, normalmente é em 15 dias, tá? É um período que normalmente o juiz vai ouvir, vai tomar ciência daquelas provas que foram trazidas, todo um procedimento de análise minuciosa da justiça competente. E aí sim, depois, o Ministério Público vai dar seu parecer e no final das contas o juiz vai ter que decidir se realmente foi satisfatório, se realmente ocorreu uma situação de ritual não culpativo, se realmente ocorreu uma situação de iminente risco de vida, para que a sentença venha a ser positiva. Claro que esta sentença depois vai ser registrada no cartório de notas de ofício competente. É o mesmo cartório que inaugurou o pedido de habilitação, tá? Até porque tem que garantir o efeito da publicidade, por se tratar de matéria de ordem pública. Então, se a decisão for positiva ou não, uma coisa nós já sabemos: esta decisão vai ter que ser registrada lá naquele mesmo cartório pela qual inaugurou o rito da habilitação, tá? Isso também a lei, indubitavelmente, vai nos informar. Mas, só para a gente não esquecer também, eu não me lembro se eu devo ter comentado isso na aula passada, mas eu aproveito e comento aqui. Pode ser, queridos, vamos imaginar, por exemplo, o João, né? Ele está perpassando por uma doença, um tratamento, etc., que é muito minucioso, né? Que requer muitos cuidados, e não se sabe ao certo se amanhã ele possa ainda perpassar por novos estágios, se de repente possa estar, de repente, até vivo. Mas, o que que acontece? Pode ser que o tratamento do João venha até se tornar exitório, né? De repente, ele pode até melhorar daquele seu tratamento, daquela sua eventual doença. A gente torce para que isso realmente venha a acontecer. E aí a lei até nos informa, caso de repente aquele que se encontrar em uma situação de enfermidade, de excepcionalidade, que no caso é o João, se ele de repente vier a convalescer, a melhorar, né? O juiz, obviamente, pode até mencionar e convidar para que essas partes retomem a sua discussão para os moldes ordinários, para a regra geral. Isso é perfeitamente possível, né? Isso aí a gente já até verifica em algumas situações atípicas que durante o andamento do devido processo legal, pode ser que uma das partes possa, de repente, até melhorar o seu estágio clínico, tá? E aí, o que que acontece? Vou ter que peticionar, vou ter que informar o juiz que aquela situação de iminente risco de vida agora não existe mais, tá? Já foi finalizada com bom êxito. E aí eu posso solicitar uma extinção do processo, sem resolução do mérito, tá? Com o comunicado, previamente para o juízo competente. E aí o juiz vai ter que direcionar essas partes contratantes para os moldes ordinários.
vai ter que retomar a discussão novamente para a regra geral, tá? Então, a lei também nos informa isso. É perfeitamente possível que, caso uma das partes venha melhorar o seu estado, convalescer, etc. e tal, elas podem tranquilamente, ambos, né, podem voltar aos moldes ordinários, para a regra geral. Não se esqueçam, toda vez que eu falar moldes ordinários, meios ordinários, é a regra geral que a gente estudou nas aulas anteriores, desde o artigo 1525 até o artigo 1538, tá? E aí considera-se justamente o retorno das partes ao velho cartório, né, ao anterior cartório de notas que iniciou toda a discussão burocrática da habilitação matrimonial, tá? Então, é uma situação excepcional, né? Eu queria só verificar aqui com vocês, eu convido vocês, eu não sei se vocês já estão aí com a legislação, com o Código Civil em aberto, né, aí no sistema, mas eu queria só chamar a atenção aqui, principalmente, da redação do caput do artigo 1540, tá? Eu queria somente mencionar essa redação aqui para vocês do artigo 1540, só para vocês não esquecerem, né? Olha o que está dizendo aí o artigo 1540. Por favor, quem puder acompanhar, a gente acompanha, né? Então está dizendo assim, olha, gente, quando algum, tá? Quando algum dos contraentes, vocês percebam que não é preciso ser os dois, né? Basta que apenas um deles, né, esteja ou estiver, professor, em iminente risco de vida, tá, queridos? Então não é preciso ser ambos, não é preciso ser o João e a Maria ao mesmo tempo. Basta que um deles esteja neste contexto de situação de iminente risco de vida. Aí vai, né? O que continua esse artigo? Não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, né? Qual o nome dessa autoridade, gente? O juiz de paz, né? Que é a autoridade suprema que vai celebrar o casamento, obviamente acompanhado do senhor oficial do cartório, né? Tá aí, tá dizendo, ó. Nem a do seu substituto, tá? Poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, daquilo que eu comentei com vocês, que com os nubentes, a lei já fala até casados, né? Mas eu colocaria aqui como contratantes, tá? Que com os nubentes não tem o parentesco em linha reta e nem colateral até segundo grau, tá? Então percebamos juntos aqui que as testemunhas, conforme eu já iniciei a aula de hoje, né? Só para chamar atenção, que essas testemunhas não devem manter relação de parentesco até o segundo grau, tá? Então, se você juntar 6 testemunhas, professor, pode ser de repente meu tio para testemunhar? Pode, porque ele é parente de terceiro grau. Pode ser meu primo? Pode. O tio avô? Pode, que é terceiro, quarto grau, sobrinho neto, tá? Então, essas pessoas tranquilamente podem figurar, considerando uma relação de parentesco, como testemunhas, certo? Agora, segundo grau para baixo, né? O teu irmão, deixa eu ver, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, teu cunhado, aí a gente já não pode figurar como testemunhas, porque aí já existe uma situação de impedimento, tá? Então, isso não tem nenhuma dúvida. Aí o artigo 1541 vem falar justamente da convocação das testemunhas perante a via judicial competente, né? Que elas vão ter que ser chamadas para prestar os devidos esclarecimentos, que a gente já sabe, eu já comentei. Lá elas vão ter que dizer perante o juiz que realmente foram convocadas, que realmente o João se encontra numa situação excepcional, né? Tudo isso as testemunhas vão ter que deixar claro e evidente para o judiciário. Elas vão ter que deixar isso devidamente expresso, tá? O discurso, meus queridos, por favor, tá? Se vocês puderem anotar, o discurso das testemunhas, das 6 testemunhas, não pode ser divergentes, tá? Elas têm que estar com o discurso afinadíssimo, unânime. Não pode haver oscilações. Uma diz uma coisa, a outra diz outra, de repente pode até acontecer contraditas, tá? O próprio Ministério Público pode até solicitar. Então, tudo isso daí tem que estar em harmonia. Não pode haver justamente essas disparidades. Porque, se isso realmente vier a acontecer, o magistrado não tem como reconhecer, tá, um ritual não compatível e aí a sentença é negativa. Sendo negativa, é claro que mesmo assim, o juiz ele vai registrar, né, a sua decisão perante aquele cartório e aí é claro que as partes também poderão recorrer. Tá? Então, por favor, o artigo 1541 informa, né, justamente a saída das testemunhas e os demais dispositivos é o passo a passo. O juiz pode dar uma sentença positiva, as partes podem recorrer, de repente aqueles que estão
em uma situação de excepcionalidade, podem vir a convalescer. Tudo isso é possível, tá? É um ritual excepcional, mas que de repente pode fazer parte de um contexto de um casal, né? Eles podem se subsidiar, mas precisa ratificar a situação de iminente risco de vida, tá? Tudo tranquilo, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Ficou claro isso? Deu para entender o casamento, o ritual não compatível, tá? Na aula passada eu não falei dos dispositivos, mas aí depois eu convido vocês, tá, queridos? Depois vocês leiam com calma, porque fica chato uma aula ficando toda hora lendo. Na minha época, gente, só um stand-by, o professor X, né, ele só lia muitos artigos, sentava numa cadeira e eu estudava de tarde na federal, né? Aí tu imagina, o professor é um juiz aposentado, ele já vinha do gabinete, eles botavam o livro e só lia os artigos. Eu dormia. Eu te confesso que eu dormia na aula dele, mas enfim. Então a gente primeiro tem que explicar para vocês, tem que dar exemplos, né? Para que fique uma aula muito dinâmica e ainda por cima vocês estão na plataforma, a gente tem que fazer uma forma muito simples para vocês assimilarem, tá? Aí depois vocês, por favor, leiam com calma e aí vocês, qualquer dúvida, a gente está aqui para tirar, tá? Só que eu queria também comentar com vocês as outras modalidades, que eu preciso ainda fechar essa parte hoje, tá? Olha, a próxima modalidade, o meu cliente, na semana passada, ele até convocou o meu vizinho aqui próximo, que é o chamado casamento por procuração, tá? É possível, professor, eu celebrar o casamento solicitando uma procuração de alguém? Sim, tá? Você pode, de repente, na condição de mandante, vamos imaginar, por exemplo, bora pegar o mesmo exemplo do João e da Maria. Tá? O João, de repente, pode convocar aqui, vamos imaginar a Raíssa, tá? Tomando como exemplo aqui a Raíssa do nosso grupo. O João, ele pode convocar a Raíssa como mandatária, tá? O João, ele pode lavrar uma procuração para que a nossa colega depois vá até o cartório, tá? Juntamente com ele, formalizem essa procuração como outorga de poderes. Por quê? Porque, na verdade, o João, ele não vai poder comparecer se for dentro da regra geral, nos moldes ordinários, naquele ritual que vai existir. Pode ser que, de repente, o casamento vá ser celebrado depois do dia 10 de outubro, tá? Tudo indica, a regra geral, que eles precisam, o João e a Maria, eles têm que voltar ao cartório, né? Para dar andamento no seu ritual da sua celebração. Então está certo que, a priori, eles têm que voltar a partir do dia 10. Mas aí aconteceu uma situação excepcional para o João. De repente, né, antes disso, ele vai ter que fazer uma viagem, de repente ele vai ter que se submeter a um procedimento cirúrgico, alguma coisa excepcional que vai fazer com que ele, pessoalmente, não vá poder comparecer neste ritual da celebração, posso dizer ao vivo e a cores, para que celebre juntamente com a sua futura esposa, Maria, tá? Então ele vai precisar, o João, já que ele não vai poder pessoalmente comparecer nesse ritual futuro, o que que acontece, gente? O João ele vai ter que convocar uma terceira pessoa, que no caso é a Raíssa, né? Ela vai funcionar aqui como mandatária, tá? Ele vai chegar com a Raíssa, vai conversar com ela. Olha, Raíssa, é o seguinte, você que é muito amiga, principalmente da minha futura esposa, da Maria, tá? Eu gostaria de te convidar para que você funcionasse, que você atuasse também como mandatária do nosso casamento. Eu não vou poder comparecer, Raíssa. Eu acho que a Maria já te informou que eu vou ter uma viagem, de repente vou ter uma cirurgia, etc. Alguma situação excepcional, né? E eu não vou poder comparecer, porque pela certidão de habilitação, a gente precisa retomar o quanto antes o ritual da celebração, né? Você se lembra, meus queridos, aqui, que a certidão de habilitação ela tem um prazo de validade de 90 dias. Tá? Então, teoricamente, quando finaliza a fase da habilitação, a gente até estudou, né? O casal ele precisa voltar ao cartório para dar andamento na sua celebração. Mas o que que acontece? Para o João, ele atualmente está vivenciando um contexto excepcional. Não dará tempo suficiente dele retornar ao cartório, tá? Obviamente, o que que ele está pensando? Eu vou ter que agora constituir um terceiro, no caso, uma terceira pessoa, que vai me ajudar nesse aspecto, que vai intermediar, tá? Justamente esses períodos de transição entre a habilitação e a celebração do casamento. E aí ele chega, convida a Raíssa para que ela figure como futura representante, né, mandatária, procuradora dele, tá?
E aí, se a Raíssa disser sim, o que que acontece? Ele vai formalizar uma procuração. Detalhe, esta procuração eles vão formalizar antes do ritual da celebração, tá, gente? Isso é bom vocês anotarem aí, os que estiverem aqui em sala. Por favor, nunca esqueçam disso, porque uma vez caiu numa questão de concurso, eu não me lembro qual foi, e aí o examinador queria saber o procedimento da lavratura da procuração de um casamento por procuração. Esta procuração ela é formalizada ao mesmo tempo do ritual. Não, a procuração ela é formalizada antes do início da celebração, tá? Com bem antecedência. Aí o João fez isso, ele formalizou uma procuração para a Raíssa, com bem antecedência, de repente até hoje ou amanhã, estamos ainda em setembro, né? E o suposto casamento está marcado para outubro, e aí ele já formalizou com ela, tá? Agora o que que acontece, gente? Raíssa já sabe que vai ter que formalizar o casamento, vai apresentar essa procuração, vai estar munida desta procuração no dia do ritual da celebração. Raíssa comparecendo como mandatária, juntamente com a Maria, que é a futura esposa, né? Beleza. Isso tudo está indicando a crer que deve acontecer a celebração a partir do dia 10 de outubro, tá? Agora, o que que acontece? A lei, ela vai informar o seguinte, né? O posicionamento doutrinário, majoritário, diz o seguinte, olha, pode ser, gente, que o João, de repente, ele se arrependa, tá? O João, de repente, até resolva, até revogar a sua celebração. Não digo revogar a sua celebração, revogar aquele mandato de procuração que ele formalizou para a sua mandatária Raíssa, tá? Teve um aluno que me perguntou, professor, como é que revoga um mandato? Através de outro mandato, através de outra procuração, tá? Ou seja, eu posso muito bem revogar aquele mandato de procuração. Aí já é um ato muitas das vezes unilateral que parte da iniciativa do próprio mandante. Por exemplo, o João pode voltar ao cartório, somente ele, por mera liberalidade, querer revogar aquele mandato que ele lavrou anteriormente para a Raíssa, tá? Então vamos imaginar que hoje ele formalizou esse mandato com a Raíssa. Hoje é dia 17 de setembro, tá? Aliás, hoje é 17, né? Vamos imaginar que amanhã, dia 18, ele resolva voltar atrás. Bom, eu tinha uma cirurgia marcada, mas foi desmarcada. Vai dar tempo, tá? Aí o que que o João vai fazer? Ele vai voltar no mesmo cartório e vai revogar aquele mandato de ontem, tá? Aí um aluno me perguntou, mas aí, ele revogando esse mandato, a mandatária Raíssa vai ter que acompanhar ele? Não necessariamente, tá, gente? Quando você revogar um mandato, eu estou falando revogação. Eu não estou falando formalização. Olha as palavras, tá? Quando você revogar um mandato, que ele vai ser revogado por outro mandato, mandado revoga mandato, tá? Não há necessidade do comparecimento do mandatário. O próprio mandante, que no caso é o João, ele pode, por mera liberalidade, revogar. Muito bem, foi o que ele fez. Ele voltou ao cartório, revogou aquele mandato e ainda por cima ele já lavrou a formalização, a sacramentação do seu casamento. Ele já aproveitou e já propriamente dito formalizou todo o trâmite burocrático da celebração do casamento, tá? Ele já sacramentou, posso dizer assim, além de ele ter revogado. É bem curioso, né? Dia 18 ele revogou e resolveu celebrar no dia 20, no dia 21 já de setembro. E tudo já estava indicando para nós que isso ia acontecer em outubro, mas ele se antecipou, tá? Ele já formalizou até o ritual da celebração. Mas aí tem um problema, né, gente? Porque a mandatária não sabe, que no caso é a Raiz, ela está sabendo que ela tem que voltar em outubro, né? Juntamente com a Maria. Muitas das vezes o João não convive atualmente com a Maria diretamente, eles vivem, né? Eles ainda são noivos e não vivem ainda no mesmo teto, tá? Eles não convivem ainda no mesmo espaço. Então, para surpresa da mandatária, que é a Raíssa, e juntamente com a sua futura esposa Maria, vocês imaginem, por exemplo, né, quando a mandatária retornar ao cartório juntamente com a Maria. E isso pode acontecer a partir do dia 10 de outubro, né, aquilo que estava previamente acertado. Pode haver uma grande decepção por parte da mandatária, né, gente? Por quê? O próprio cartorário ele pode muito bem informar
que o João já revogou, tá? E além de ter revogado, ele também sacramentou já o procedimento da celebração do casamento. Sim, professor, mas mesmo sem a presença, sim, porque aí já teve todo o trâmite burocrático, já iniciou durante o estágio da habilitação. Então ele já deu as cartas, as fichas, já sacramentou todo o trâmite com a presença indubitável já no ritual da habilitação. E agora, o que que acontece? Ele revogou e já formalizou o procedimento da celebração, tá? Para a mandatária pode ser um grande prejuízo, porque pode ter havido despesa de deslocamentos, né? Realmente ocorreu ali uma situação de constrangimento. Para mandatário, o que que importa? Não haverá necessidade do pré-aviso da revogação do mandato, tá, gente? Até a lei está dizendo isso num artigo aí. O mandante pode revogar tantas vezes quanto for necessário o mandato, mas ele, enquanto mandante, pelo menos tem que avisar a sua mandatária ou seu mandatário que ele celebrou o casamento. Porque se não tiver avisado a sua mandatária, por exemplo, se o João não avisar a Raíssa que ele já celebrou o casamento, corre o risco dela voltar ao cartório e, para surpresa dela, o casamento já foi celebrado. E aí ela pode muito bem tentar buscar uma eventual até indenização, principalmente material, custa de deslocamento, né, transportes, etc. Esses constrangimentos, queridos, é possível, tá? A mandatária, ela pode buscar o judiciário pleiteando justamente uma eventual indenização, principalmente de natureza material. E a lei também até avança, se for o caso até de natureza moral, né, porque você desrespeitou um ato de ofício público, os direitos e deveres do mandatário, do mandante, tá? Isso também camba para um eventual dano moral, tá? Então é isso que eu quero que vocês não esqueçam. Resumindo a ópera, já dizia o velho ditado popular. A modalidade por procuração, você pode constituir um procurador, né, um mandatário, é perfeitamente possível. Eu, enquanto mandante, né, basta que uma das partes esteja com essa predisposição. De repente eu não vou poder comparecer no ritual, mas aí eu vou constituir o professor Ari como o meu mandatário. Vou formalizar uma procuração para ele. Agora, se aquele mandante resolver revogar a procuração, também é um direito dele fazer isso. E não é preciso me informar, tá? Agora, muitas das vezes as pessoas não só revogam a procuração, e naquele mesmo exato momento da revogação já até se antecipam e finaliza o trâmite burocrático da celebração do casamento, gente, o que é muito ruim. Porque muitas das vezes você já realiza a celebração do casamento e também muitas das vezes esse mandante age de má fé, não avisa ao seu mandatário acerca deste ato realizado de forma precoce, tá? Ou seja, eu resolvi revogar o mandato e aí eu me antecipei. Já até celebrei o ritual, já sacramentei o procedimento da celebração do casamento. Bom, o primeiro momento você revogou, não tem problema de não ter avisado o mandatário. Agora, se você resolveu já antecipar a celebração do casamento, meu querido, você pelo menos tinha que ter a boa fé, a ciência de ter informado, né, acerca desta antecipação da celebração do casamento. Porque se você não tiver feito isso, corre o risco do mandatário ir até o cartório naquela data previamente compactuada e ali, para sua surpresa, o tabelionato vai dizer: não, mas o seu Ari já revogou e ainda por cima ele já até celebrou o ritual do casamento, já deu, já finalizou o trâmite aqui pelo cartório, tá? O mandatário ele pode, de repente, até, entre aspas, se vingar disso, porque ele pode muito bem alegar, bom, foi uma perda de tempo, foi muito contratempo, eu tive prejuízos, principalmente de deslocamento até aqui, tá? E ainda por cima, a minha imagem, o meu ofício também foi desrespeitado. Isso caracteriza também dano moral, porque existem os direitos e os deveres dos mandantes e mandatários, que reza o próprio Código Civil, a própria lei do Registro Civil Público. Então, o mandatário ele pode, de repente, buscar a via judicial com pedido de indenização, se for o caso. Sabe por que ele pode pedir? Porque, pelo menos, ele deveria ter sido avisado acerca da celebração do casamento que foi antecipada.
e não viesse a ocasionar todos esses contratempos que realmente, infelizmente, pode ter acontecido, tá? Então, muitos alunos, alguns colegas me perguntam, então o mandatário, ele deve saber da revogação do mandato? Não, gente, tá? Agora, é direito do mandatário saber acerca de um casamento que pode ter sido antecipado. Vamos tentar evitar esses contratempos negativos contra a pessoa do mandatário, tá? Então, é muito difícil, muitas das vezes, porque o mandante ele tem que agir de boa fé. Aí eu nunca me esqueço, teve uma aluna, professor, como é que o mandante vai avisar o mandatário acerca desse casamento celebrado de forma precoce, com antecedência, né? Gente, tem tantas formas de você preavisar o seu mandatário acerca do seu casamento celebrado, né? Correios, o próprio WhatsApp, ligação telefônica, né? Eu acho que isso daí é uma coisa assim tão comum, né? É muita má fé realmente do mandante não avisar acerca que ele já se antecipou, né, gente? Custa pegar um telefone, um WhatsApp, etc. São formas de comunicação de pré-aviso. Basta uma mensagem simples de SMS do próprio WhatsApp ali já é meio de prova. Aí teve um aluno, professor, mas pode ser que a pessoa não tenha recebido. Bom, mas você fez a sua parte. Se o mandatário amanhã quiser chegar lá no judiciário e dizer, mas eu não fui pré-avisado. Aí você, o que que você vai fazer? Você vai fazer um print da tua mensagem, né, criatura? Você vai juntar no processo. Olha, eu fiz uma comunicação formal, excelência, eu avisei o meu mandatário que eu revoguei e ainda por cima antecipei a celebração do casamento. Qual foi o problema? Agora eu não tenho culpa se não chegou aí no sistema da fulana ou do fulano contra o mandatário. Aí eu já não tenho nada a ver com isso. Porque eu não chegou a carta do correio lá na minha residência. Sim, mas eu tenho aqui a cópia do registro, tá? Eu tenho aqui um ato de ofício, eu tenho a cópia aqui de uma certidão e eu fiz a minha parte perante os correios, tá? Então eu também vou juntar o processo. O mandante, ele tem que fazer tudo de uma forma transparente, porque se o mandatário quiser buscar o judiciário, o mandante vai se defender. Não, mas eu fiz o ato de formalização. Tá aqui a cópia do AR, tá aqui a cópia das mensagens SMS, tá? Eu fiz a minha parte. Agora, se a outra parte não chegou, tá? Tudo bem, gente. Então, o casamento por procuração, você pode admitir uma terceira pessoa que vai intermediar. Mas, por favor, na condição de mandante, é direito seu de revogar o mandato a qualquer momento. Eu vou voltar atrás, eu não quero mais a Raíssa, por exemplo, como minha mandatária, não vou mais precisar dela. Eu mesmo amanhã vou ao cartório, vou finalizar o trâmite da celebração. Tudo bem, você não quer mais a presença da sua mandatária, mas por favor, mandante, se você resolver revogar, mas por favor também informe a sua mandatária daquele ritual precoce antecipado do casamento, da celebração, porque inicialmente era para outubro. Mas se você resolver se antecipar já agora em setembro, avise a Raíssa, a sua mandatária, porque ela pode correr o risco de voltar em outubro lá no cartório e ela vai tomar um grande susto, né? Porque o tabelião vai dizer, não, o seu Ari já revogou e já celebrou. Já pensaste se a Raíssa morar lá em Benevides e o casamento é aqui, lá no centro de Belém? Que contratempo ela vai ter, né? De repente, alguma situação atípica, excepcional para ela. Isso é um constrangimento muito grande, né? Que isso camba, direciona até para um dano moral. Eu vou até colar aqui no material de vocês, mas acho que tô olhando aqui. Tem aquela súmula, né, gente? 37. Tá no material de vocês aí, né, gente? Confirma aí para mim, porque teve um material da outra turma que eu não tinha colocado, tá? É o item 6.3. Tá aí no material de vocês? A súmula 37 do STJ? Me confirme aí. Esta súmula 37 do STJ é justamente o acúmulo de pedidos em sede de danos morais e também materiais, tá? Então você pode buscar uma eventual indenização, no caso a Raíssa, perante o judiciário, né, um pedido de reconhecimento de danos morais, porque fugiu, infringiu a regra do ofício, da competência do mandante mandatário, e ainda por cima ela pode buscar uma reparação material, tá? Então eu acho que eu devo ter colocado também no material de vocês a súmula 37 do STJ, aí no item 6.3, tá?
Tudo tranquilo, casamento por procuração? Deu para entender, meu povo, minha pova, tá? Estamos nos entendendo, tudo legal. Então, qualquer um pode ser o procurador seu, mas cuidado, ande na linha com o seu mandatário. Você age de boa fé. Se você é um mandante, se você vai casar, professor, eu inicialmente estou na dúvida, não sei se eu vou ter um procurador, um mandatário, mas eu vou firmar uma cópia de mandato com fulano. Tudo bem, se você de repente voltar atrás, você pode revogar, e se você também se antecipar, celebrar um casamento de forma antecipada, avise seu mandatário que você já celebrou, porque senão o coitado ou a coitada pode tentar buscar uma indenização contra você, pelo menos do pré-aviso do casamento realizado antecipadamente, tá? Olha, outro item aqui é o chamado casamento religioso, tá? Eu quero grifar aí com vocês o termo religioso, tá, gente? Se vocês puderem, grife aí no computador, no tablet, etc. Religioso é o que, gente? É o ritual. Agora nós vamos nos subsidiar de uma entidade específica desta natureza, que vai cumprir com os moldes, com regras específicas daquela específica entidade religiosa. Quero já, desde já, chamar a atenção de todos, tá? Desde já, chamar a atenção de todos, que vai ser preciso também realizar um trâmite burocrático de habilitação em sede de matrimônio religioso. Cuidado com isso. Criaturas e criaturas, já dizia um velho professor que eu tive. Você vai se habilitar não só nos moldes ordinários da esfera civil, tá? Cadê a nossa querida colega que anotava aqui? Ela não veio, né? Mas se vocês puderem, anote isso daí, tá? Eu, enquanto pretendente, o João e a Maria, por exemplo, tá? Eles vão ingressar com um comunicado, com pedido de habilitação, e inicialmente, não só no cartório, tá, gente? Mas também eles vão ter que precisar buscar a essa determinada entidade religiosa e também por lá iniciar um procedimento de habilitação também, tá? Cuidado com isso. Haverá duas habilitações, inicialmente na esfera civil, mas também eu vou me habilitar na esfera específica daquela entidade religiosa, porque lá são regras próprias, tá? Da igreja, pode ser católica, pode ser do evangelho, pode ser muçulmano, enfim, de uma entidade específica. Como é que eu vou realizar, professor, o casamento? Aí eu vou ter que estar adequado às regras próprias daquela entidade específica. Os documentos que eu vou ter que apresentar, as taxas que, obviamente, eu vou ter que também pagar, tá? Até porque vai ocorrer a presença da autoridade competente, que vai celebrar o ritual. Então, tem uma redação aí, que eu acho que eu até coloquei aqui no material de vocês, que eu vou até observar, que é a redação do artigo 1516, tá? Esse artigo 1516 ele é muito clássico no Código Civil, porque o casamento religioso ele apresenta os mesmos efeitos comparado ao casamento civil. Quando eu falar mesmos efeitos jurídicos, ou seja, eu vou precisar de trâmites em sede de meios de provas, eu vou precisar também em sede de ritual de habilitação, eu vou precisar da presença das autoridades competentes, cumprir prazos. Então, tudo aquilo que já defende a regra geral, que é o cível, essas entidades religiosas, indubitavelmente, também vão ter que apresentar esses mesmos efeitos, esses mesmos trâmites, tá? Basta que você associe a palavra efeitos é a tramitação burocrática, tá bom? Agora, é claro, isso vai diferenciar, né, queridos? Pode ser que por ritual católico eles vão, obviamente, precisar das informações específicas X, mas pode ser que para o ritual, por exemplo, de uma outra entidade, vá também obedecer outros trâmites Y. Isso vai diferenciar muito. Normalmente diferencia esse trâmite burocrático das habilitações, tá? Agora, claro, né, que as celebrações também vão adequar-se àquele tipo de entidade, tá? Mas, no final, o que eu quero que vocês, por favor, não esqueçam, é aí que eu quero chegar. Mesmo que haja uma diferenciação da forma da celebração desses rituais, mas todos devem formalizar, devem sacramentar, devem finalizar o percurso lá na esfera civil. Depois que eu fechar, professor, a celebração do ritual, por exemplo, naquela igreja, né?
Depois que a autoridade celebrante, né, aquele padre, por exemplo, sacramentou todo o procedimento, e as partes contratantes agora casados, né, formalizarem todo o trâmite, for assinado todo o registro, né, o assento, aquele termo, aí é claro que depois vai ter que apresentar toda essa tramitação lá para o cartório de notas, que já iniciou a habilitação prévia. O cartório ele vai precisar resgatar esses ofícios, né, esses registros. Ou seja, a autoridade celebrante, depois que ela celebrar o casamento religioso, ela vai ter que informar o cartório acerca daquele ritual que aconteceu, aquele trâmite burocrático da celebração que ali já foi sacramentado com bom êxito, tá? Então, normalmente, a própria autoridade, ou pode ser os próprios, agora, cônjuges, eles devem retornar ao cartório civil para formalizar esse registro e buscar definitivamente as suas certidões de casamento, tá? Isso é importantíssimo. Normalmente, um ritual religioso, ele vai te lavrar uma certidão. Essa certidão, momentaneamente temporária, mas que já garante ali o seu casamento. Mas os efeitos cíveis precisam ser registrados, formalizados posteriormente, lá na própria esfera civil. Professor, isso tem algum tempo? Sim. Então, hoje, por exemplo, vai ser realizado esse ato, mas depois que for finalizado todo o procedimento, nós temos até 90 dias, né? Esse prazo de 90 dias é importantíssimo, para que, obviamente, o cartório receba o registro daquele ritual de celebração daquele casamento realizado sob os moldes de uma específica entidade religiosa. Então, esse registro, o cartório vai ter que tomar ciência, porque ele vai precisar averbar definitivamente a certidão de casamento, tá? Então, quem é que vai levar esse registro do ritual da celebração do casamento realizado para o cartório? Já falei anteriormente, a própria autoridade celebrante, ou normalmente na prática o que vai acontecer com mais contundência, né, que vai ser mais veemente, são as próprias partes contratantes. Normalmente as próprias partes se direcionam até o cartório e ali sacramenta o registro final lá no cível, tá, gente? Agora eu chamo a atenção para vocês um detalhe. Até a lei está dizendo aí, tem até um dispositivo. O que não pode acontecer é uma pessoa, por exemplo, que já é casada no cível, a gente vê muito isso, gente, não sei se vocês já viram essas historinhas, né? A pessoa ela é casada, por exemplo, no cível, mas atualmente ela está separada. E aí amanhã resolve buscar uma específica entidade religiosa X, dá entrada nos seus pedidos de habilitações, paga as taxas apropriadas, né, específicas, junta os documentos e acreditem, acaba formalizando o casamento religioso. Não só obtém êxito na sua habilitação, como também vai obter êxito na futura celebração do ritual. Obviamente, respeitando as regras próprias daquela entidade religiosa específica. Aí eu te pergunto, isso é verídico, professor? Isso pode acontecer? Olha, isso pode acontecer, mas não vai ter nenhuma validez jurídica. Esse casamento religioso ele não vai ter nenhuma veracidade jurídica, até porque eu acabei de informar para vocês, a pessoa já é casada, ela está separada no civil, resolveu o que é pior, né? A pessoa resolveu se casar no religioso com uma nova pessoa, achando que está fazendo um grande negócio. Mas acreditem, tem situações daqui no nosso país que tem pessoas separadas, mas resolveram se casar no religioso, numa entidade específica. Mas a lei é muito bem clara. Se amanhã algum órgão competente, principalmente o Ministério Público, a Receita Federal, a Secretaria de Finanças, tomar ciência desta veracidade, porque isso está caracterizando o quê? É uma bigamia, né, gente? Isso afronta o princípio da monogamia. Isso é um ato nulo de pleno direito. É uma situação de impedimento, tá? É claro que esse ato deverá ser descaracterizado de pleno direito, se realmente vier a ser constatada essa veracidade, tá? Então, se isso realmente acontecer, a gente vai ter que operacionalizar o efeito ex-situm, que vai ter que tornar nulo tudo que, porventura, esse novo casal tiver realizado. Ah, professor, mas eles compraram um imóvel, eles subsidiaram de uma escritura, meus amigos, vai ter que ser tornado nulo.
o efeito ex-tunc. Porque o camarada já era casado, mas ele estava separado. Ele não teve o seu divórcio sacramentado ainda. Ele está separado de fato. Agora, se ele resolveu se casar de novo, numa esfera religiosa, aí não temos condições, né? É um ato passivo de ser nulo de pleno direito, tá? Que caracteriza uma bigamia, tá? Eu acho que vocês até anotem, eu acho que eu coloquei, até olhei aqui, o artigo 1516, que é até o parágrafo terceiro, tá? Depois vocês vão ler lá com calma, que é possível que o ritual religioso, né, o casamento, posteriormente venha a ser descaracterizado de pleno direito a partir do momento que vier a ser constatado, né, que alguma das partes de repente já está casada, só que está separado e resolveu se antecipar e firmar um novo casamento. Aí, gente, aí já é demais. Porque isso daí um dia vai ter que ser descoberto. O Ministério Público, a Receita, qualquer órgão competente vai levar em consideração. Mas para aí, o seu Ari, ele ainda não se divorciou da sua primeira esposa. Então, para fins civis, é uma situação de impedimento. Não pode esse ritual religioso, mesmo que ele tenha sido realizado, formalizado, a própria autoridade religiosa, tá, gente, pode ser até convocada pela via judicial para prestar esclarecimentos, porque, infelizmente, né, deveria ter tomado ciência desse procedimento e deixou de assim fazer. É uma responsabilização civil, tá? E aí nós temos que buscar esse ato nulo, o efeito ex-tunc, que tem que anular isso. Você só pode firmar um novo matrimônio religioso, tá, gente? Cuidado. Por favor, se você já é casado, primeiro se divorcie. Aí sim você pode formar um novo casamento, até porque você vai ter que dar entrada no pedido de habilitação na esfera civil e também na esfera daquela entidade religiosa, tá? Tudo bem, mas normalmente nos interiores, né? Com todo respeito, que eu também sou do interior, mas a gente verifica muito isso. Pessoas que estão separadas, mas resolveram se casar no religioso. Gente, isso daí é um ato nulo, porque a pessoa primeiro tem que se divorciar. Esse ritual da celebração não vai ter nenhuma veracidade, pelo menos perante os órgãos públicos competentes, porque lá vai atestar uma situação de bigamia, e bigamia me cheira a crime, né? Você sabe disso, tá? E por fim, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, só para vocês me perdoem, só preciso fechar essa última modalidade, tá? Eu sei que vocês me amam e eu também amo vocês, mas eu preciso fechar essa última modalidade, que é o que eu mais gosto das modalidades, tá, gente? É um sonho de consumo que é se casar no estrangeiro, né? Professor, eu quero me casar nas Ilhas Maldivas, tal. Que coisa boa, né? Mas é possível, tá, gente? Você pode se casar no estrangeiro. A primeira coisa que eu já te digo de antemão é que você não está naquele país com o ânimo definitivo de ali você permanecer. Normalmente as pessoas que se casam, quando eu falar a palavra casar, é celebrar o ato no estrangeiro, tá? Você vai celebrar o seu casamento em um outro país distinto do nosso. Mas, cuidado, meu queridinho e minha queridinha, você não está naquele país com ânimo de permanecer definitivamente. Você está notando isso que eu estou falando, né? Você não está ali com o ônibus, você não adquiriu uma dupla nacionalidade, tá? Você de repente pode estar em um intercâmbio, você deve estar fazendo um curso, você deve estar fazendo uma palestra, não sei. Você está somente em um trânsito de turismo, aí você conheceu lá uma gringa ou um gringo, não sei, né? Ah, professor, me apaixonei, bom, isso é problema seu. E aí, professor? Bom, aí é o seguinte, eu te aconselho a buscar o cartório, entre aspas, né? Em primeiro lugar, você tem que dar entrada aqui no Brasil no seu pedido de habilitação, né, gente? Por favor, nós estamos falando de celebração. O que eu vou fazer lá no estrangeiro não é me habilitar, você vai celebrar, tá? Óbvio que aqui no Brasil você já deu entrada na papelada, você já buscou o seu cartório. Vamos imaginar que você mora em Belém, tá? Mas aí você está nos Estados Unidos, você está fazendo intercâmbio, conheceu alguém. Obviamente, brasileiro ou não, você já deve, indubitavelmente, ter dado entrada aqui no Brasil no seu pedido de habilitação, até porque você não adquiriu nenhuma nacionalidade estrangeira, você está lá de um percurso transitório, você está lá de estágio temporário, tá? E aí você resolveu querer agora, já que está lá nos Estados Unidos, eu quero, professor, casar mesmo lá, eu quero celebrar meu casamento. Eu não tenho ainda a previsão de voltar ao Brasil, pelo menos no momento.
Tudo bem. Então você vai até o consulado brasileiro, depende no estado que você estiver lá nos Estados Unidos, né? Aí você vai se apresentar perante uma autoridade consular ou uma autoridade diplomática. Normalmente quem vai celebrar teu casamento é um cônsul, tá? É um cônsul. Esse cônsul, ele pode tranquilamente já sacramentar o seu casamento. Ou um diplomata, tá? Um dos dois vai ter a competência. O que acontece, gente, é o seguinte, que depois que for celebrado, ele vai te dar uma certidão, tá? Uma certidão que garante justamente a celebração desse casamento firmado naquele dia, naquele horário específico, naquele ambiente, tá? De fato, você já está casado com a fulana, com o fulano lá. Já foi celebrado o procedimento. Já tem uma validez. Porém, o que que acontece? Se você está em estágio temporário, você vai ter que voltar ao Brasil, porque você não tem ânimo definitivo de ficar lá nos Estados Unidos. Eu vou logo, logo voltar à minha pátria, né? Agora eu já sei de uma coisa, professor. A partir do momento que eu voltar ao Brasil, tu já sabes o que eu vou dizer. Eu vou ter que imediatamente garantir o reconhecimento deste ritual de celebração que foi feito lá nos Estados Unidos. Porque eu já tenho uma certidão, né, que já foi formalizada pela autoridade consular, e eu preciso garantir a averbação dessa certidão, o registro dela, o reconhecimento aqui no Brasil, pelo simples fato de eu ter me casado lá, tá, gente? Então, cuidado com isso. A partir do momento que você voltar ao Brasil, precisamente para Belém, né, você vai ter que ter até 180 dias. A lei está dizendo isso, tem um artigo que fala aí. Você tem até 180 dias, que normalmente é 6 meses, para você voltar ao seu cartório, que você iniciou a sua habilitação lá em Belém, tá? Aí alguém pode me perguntar assim, professor, mas a pessoa foi para os Estados Unidos, ela acabou vendendo o seu imóvel. A priori era o imóvel competente, né? Ou seja, o local competente é Belém. Mas se ela resolveu vender o seu imóvel, e agora? Para onde é que ela vai ter que agora formalizar essa certidão, garantir o seu registro, o reconhecimento? Bom, se ela voltar ao Brasil, se ele voltar ao Brasil, a partir do momento que já for sacramentada a celebração lá, o cartório novo que vai ter que reconhecer essa certidão da autoridade consular vai ser aquele cartório pela qual você, quando voltar ao Brasil, vai estabelecer domicílio. Então vamos supor, por exemplo, né? Eu iniciei minha habilitação em Belém, passei uns 2 meses nos Estados Unidos, tá? Passei um tempo lá nos Estados Unidos e agora eu vou voltar ao Brasil. Então, qual é o cartório que vai ser o responsável em reconhecer esse meu novo registro, né? Vai ser aquele cartório pela qual eu vou passar a estabelecer uma nova residência, um novo domicílio. Então, vamos supor que agora eu vou residir em Macapá. Eu vou voltar para o Brasil e vou acabar residindo em Macapá. Então, vai ser lá em Macapá o novo cartório competente de notas do meu domicílio que vai registrar essa certidão daquele determinada autoridade consular que fez, que celebrou meu casamento, tá? Então, cuidado com isso. Isto que eu estou informando para vocês é o que está prescrito na lei, tá? Tem até a redação do artigo 1544 que diz, né? A pessoa pode celebrar lá no estrangeiro, mas depois que voltar à sua pátria mãe, ao Brasil, no caso, né? Cuidado, ela tem 180 dias, ou ele, né? Para buscar o mesmo cartório que iniciou a sua habilitação. Até então era Belém. Agora, essa pessoa não tem mais casa em Belém, vendeu seus imóveis, etc. e tal. Qual vai ser o novo cartório? Bom, o novo cartório vai ser aquele pela qual eu vou estabelecer uma nova residência quando eu voltar para o Brasil. Ao invés de voltar para Belém, eu vou voltar para Macapá, lá para a casa dos meus tios, meus pais. Então, vai ser lá no cartório de Macapá que vai ser o competente para tomar ciência daquela certidão de habilitação daquela autoridade consular. Professor, e se eu passar de 180 dias? Esse prazo, gente, cuidado, hein? O prazo de 180 dias começa a contar do retorno. Que dia é hoje? Não é 17 de setembro? Vamos imaginar que o João, ele chegou hoje no Brasil. Então ele tem a partir de hoje, da data do retorno dele, 6 meses, 180 dias para buscar o cartório dele para reconhecer a certidão, tá, gente? Para reconhecer justamente a certidão lavrada pela autoridade consular. O prazo é contado
Da data do retorno. Não é da data que foi formalizada a certidão lá nos Estados Unidos, não. Cuidado com isso, anotem, tá? Que é o AB, o concurso, ele normalmente passa a perna no candidato. Ah, porque a partir do momento que a autoridade consular lavrou a certidão de reconhecimento da celebração do casamento, já começa a contar o prazo. Não. O prazo, ele é contado a partir do momento do retorno da parte ao Brasil. Enquanto ele estiver lá nos Estados Unidos, os efeitos reconhecem o estágio de casado. Até por causa do princípio da territorialidade, né? Porque o cartório figura, né, como uma espécie de um cartório. Lá, indubitavelmente, reconhece-se o efeito cível, tá? Mas aqui no Brasil precisa garantir essa veracidade, porque aí nós estamos agora cumprindo com a norma interna, com a legislação interna, tá? Então, quando eu voltar ao Brasil, eu tenho 180 dias para voltar ao meu cartório. Até então é em Belém. Tomara que eu tenha ainda o mesmo domicílio. Se eu não tiver mais, vai ser aquele novo cartório pela qual eu vou estabelecer novo domicílio. Se vai ser em Macapá, se vai ser em Manaus, eu não sei. Eu só sei que quando eu voltar para aquele novo ambiente que eu vou me estabelecer, meu novo domicílio, eu vou ter que buscar o cartório de lá. Eu tenho até 180 dias para, olha, senhor tabelião, eu tenho aqui a certidão e o senhor, a senhor autoridade competente, o senhor consulado, o senhor consular já formalizou enquanto estava lá nos Estados Unidos. Eu aproveitei e celebrei lá meu casamento. Tem que garantir o registro, né, gente? Porque ele vai buscar a certidão definitiva aqui no Brasil. Tem que registrar esse ato, tá? Tudo bem? Então, cuidado com esses contratempos. O casamento não é a mesma coisa do divórcio, tá? Quando eu explicar para vocês a regra do divórcio lá na frente, o divórcio ele é menos complexo, porque o divórcio não é preciso você voltar, vai cumprir prazos. Não, o divórcio normalmente, se for consensual, tudo é resolvido lá mesmo no estrangeiro. Eu vou explicar com mais detalhes a regra do divórcio quando a gente estudar lá na frente o próprio divórcio. Por enquanto, eu vou me prender só ao casamento, tá? Casamento celebrado no estrangeiro produz veracidade naquele país pela qual você está. Mas depois que você voltar ao Brasil, cuidado, tem 180 dias para garantir o reconhecimento desse registro realizado pelo senhor autoridade consular ou diplomata. Se você perpassar 180 dias, meu querido, teve um aluno, professor, e se eu passar 180 dias? Eu acabei chegando no Brasil, eu me esqueci. Você vai ter que fazer tudo de novo. Vai ter que fazer uma nova habilitação, só que, ó, multa, né? Com muito mais onerosidade, né, gente? O que era para pagar X, você vai pagar 2X. O que era para pagar Y, você vai pagar 2Y. No momento de você recomeçar uma nova habilitação. Tu já pensaste os contratempos? Então, cuidado com esse prazo. Normalmente, até a autoridade consular de lá, no dia que você celebrar, lá mesmo no consulado, ele vai te informar. O senhor sabe que quando voltar ao Brasil, tem que garantir a formalização do registro dessa certidão, que nós vamos nos apresentar ao senhor, nós vamos lavrar para o senhor, tá? É uma garantia, mas ela precisa ser averbada lá no cartório. 180 dias, tá? Ok, meus queridinhos e minhas queridinhas, tudo tranquilo, tá? Hoje eu fechei esse item número 6. Na próxima aula, eu vou fechar o capítulo 3. Eu acredito que sim, já dá para fechar. A gente vai falar do último item, aliás, o penúltimo, né? A invalidade do casamento. E eu acho que na quinta-feira, gente, a gente já deve se divorciar, tá? Infelizmente, eu sei que é um assunto muito triste para alguns, né? Alguns ficam muito tristes, mas nós vamos nos divorciar, tá? E aí eu já vou fechar, e na outra semana eu já aproveito e já vou formalizar com vocês uma nova atividade, que já é desse capítulo 3. Devo postar, aí vocês têm um prazo para finalizar o cumprimento dessa nova atividade, tá? Tudo bem, eu